Gabriel, a guitarra. Graça e paz, igreja, amém. Maravilhoso estarmos na casa do Senhor, né, juntos para adorar a Deus. Queria te convidar a te colocar de pé. Queria agradecer àqueles que estão acompanhando também pela internet aí, pelo Facebook, o culto. Que Deus abençoe sua vida, amém. É bem-vindo conosco. Igreja, vamos fechar os nossos olhos, vamos estar nos dirigindo ao Senhor em oração, amém. Pai querido, nós exaltamos o Teu santo nome, Pai. Viemos porque somos vaso, Pai, e queremos ser preenchidos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. E queira tampar hoje, Pai, nós estamos disponíveis em Suas mãos, Pai. Que possamos aqui juntos adorar o Teu santo nome e Te exaltar, Deus. Pai, que não reste em nós, Deus, nada de nós mesmos, mas que cresça o Teu amor dentro de nós, Deus. Com alegria, com júbilo, Deus, nós Te adoramos e Te exaltamos, porque o Senhor é o único e sempre será, Deus, o amado das nossas almas. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Amados, vamos louvar junto ao Senhor um cântico bem conhecido. Ele vem, amém? Bastante alegria.
O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos, e os seus cabelos, e os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos, e os seus cabelos, e os seus cabelos são brancos como a neve. Mas e nos seus olhos, e nos seus olhos, e nos seus olhos é fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Cante, ele vem. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos, e os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos, e os seus cabelos são brancos como a neve. Mas e nos seus olhos, e nos seus olhos, e nos seus olhos é fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Amém, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João, Evangelho de João, capítulo 14. Aqueles que estão em casa também eu convido para que abram suas Bíblias. João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17, 18 e o 26 e 27. Diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode o receber, pois não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Versículo 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhe disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Amém? Isso aqui é Jesus prometendo a vinda do Espírito Santo para nós. E nós sabemos que essa promessa já foi cumprida. O Espírito Santo hoje ele já habita dentro de nós. E Ele é o responsável, é Ele que nos faz querer adorar ao Senhor. Então que nesse momento você cante, hosana nas alturas. Amém?
vejo sua graça. Eu vejo sua graça. Os pecados perdoa. A terra vai então cantar. Eu vejo avivamento quando o seu povo e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração. Limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Quero ser igual a ti. Contigo vou viver pra sempre. Só as vozes, cante Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Glorifica o nome dele. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Querido, nós queremos engrandecer o Teu santo nome aqui, Deus. O único que é digno, Pai, que merece todo louvor, toda adoração, toda devoção é o Senhor, Pai. Pois não há outro, Pai, como o Senhor. O Senhor é santo, Pai. O Senhor é Deus sobre todos os outros deuses, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E é por isso que nós adoramos, é por isso que nós, como criatura, nós queremos entregar ao Senhor uma perfeita adoração a Ti, Pai, porque nós amamos o Senhor, e nós queremos dizer ao Teu Santo Espírito que Tu és bem-vindo aqui, e nós queremos provar, Pai, dessa presença que é tão doce, dessa presença que é tão real em nossas vidas. Pai, o Espírito Santo, Ele é o único que nos convence de todo pecado, Pai, e nós queremos ser convencidos, Pai, dos nossos pecados, dos nossos caminhos errados. Nós queremos caminhar contigo, Deus, e é por isso que nós clamamos para que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, Pai, e venha mudar, Pai, o nosso caráter, venha mudar as nossas atitudes.
nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, Cante, eu provei e vi. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o
Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher Do seu este coração, então levante o som da sua voz. lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Mais uma vez, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Pai, esse é o desejo do nosso coração, Pai. Nós queremos navegar, Pai, nas águas do Teu Espírito, Deus. Nós queremos, Pai, estar mais profundo, Deus, caminhando com o Teu Espírito, Pai, todos os dias. Que o Senhor seja a nossa prioridade, Pai, todos os dias. Que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento, Deus, ao acordar. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, Pai. Como aconteceu em Atos 2, em que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós queremos ser transformados, Pai, pela presença do Teu Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu
enche-me de novo. Se isso é verdade na sua vida, então cante novamente: Espírito, 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 que desce como fogo. esse é o melhor que você pode fazer. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, Jesus. Aleluia. Pai, neste momento nós queremos te agradecer. Nós queremos honrar o teu santo nome. Nós queremos, ó Pai, declarar que tu és o nosso Senhor, doce e amado Espírito Santo. Não queremos que o Senhor seja um visitante, mas que tu sejas um residente na nossa vida. Oh, amado Espírito, ministra o nosso coração nessa noite. Nós te clamamos, nós te pedimos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. Você que está em casa, que está nos acompanhando, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, do versículo de 1 a 4. E os irmãos que estão aqui também, eu estou feliz com cada um de vocês. E hoje a gente vai falar exatamente no tema que nós colocamos, inclusive, na chamada do culto: ousados no Espírito. E eu quero justificar, por algumas razões, por que a gente vai estar fazendo e ministrando dessa forma, para que a gente possa realmente estar experimentando o melhor de Deus. Atos capítulo 2, é só tirar um pouco do retorno, meu irmão, aqui, que aí facilita um pouco. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Pode sentar, queridos. Quero primeiro evidenciar a minha alegria de estarmos juntos aqui novamente, de ver o rosto de vários dos irmãos. Quero dizer que eu entendi plena e totalmente cada um dos irmãos, porque a palavra de Deus nos diz de que cada um deve andar na revelação que tem. Então, e nós servimos a um Deus que Ele tem todas as características excelentes. Uma delas é que Ele nos respeita profundamente. Ele respeita cada um de nós, até mesmo aquilo que a gente está falando e aquilo que a gente está fazendo. E eu quero agradecer a Deus então pela vida de vocês que durante todo esse período continuaram ouvindo, continuaram buscando ao Senhor, os irmãos que ainda estão em casa, cada um dos queridos que estão aqui essa noite. E por isso então nós vamos continuar vencendo para vencer, porque é isso que Jesus Cristo vai estar vindo de acordo com o livro de Apocalipse. Mas o que Deus colocou no meu coração, duas razões pelas quais eu gostaria de estar falando com vocês esta noite sobre a questão do Espírito Santo. A primeira delas é que no último dia 31 foi comemorado exatamente o dia de Pentecostes. E a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre essa verdade à luz da Bíblia, desde o Testamento antes de Jesus até depois de Jesus, e como é que todas as coisas realmente estão acontecendo à luz da Bíblia. A outra questão de nós falarmos sobre o Espírito Santo é que durante todo esse período, a palavra de Deus diz que aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo.
Atos capítulo 9, versículo 31, diz que o Espírito Santo de Deus ia trazendo a cada dia, ele multiplicava a igreja, ele trazia a cada dia aqueles que iam sendo salvos. E durante esse período em que nós continuamos, aqui eu entendo perfeitamente que houve pessoas que entenderam e aqui estiveram com a gente. Nós tivemos pessoas que de alguma forma aplaudiram, nós tivemos pessoas que criticaram, mas acima de tudo, eu tenho convicção absoluta de estar fazendo aquilo que o meu Deus, aquilo que o Senhor da igreja, aquilo que Jesus Cristo na realidade colocou no meu coração para nós estarmos fazendo. O fato de eu estar aqui e de estarmos aqui, isso não me coloca como mais santo do que ninguém. E nem o fato de alguém deixar de vir significa que ele também não seja santo. Mas Deus é tão excelente, que ele na realidade dá prova a cada dia do seu amor conosco, e ele mostra por que as coisas assim acontecem. Há 4 domingos, contando com hoje, uma pessoa, ele já até compartilhou, chegou ali na porta, e de uma forma como todo ser humano é, aquela pessoa importante para Jesus, sem estampa. E nós fizemos nada mais nada menos do que a nossa obrigação. Tratamos como deveria ser tratado. Quem trouxe essa pessoa? Não fui eu. Não foi ninguém que está aqui. Foi o Espírito Santo. E por isso então, essa é a segunda razão pela qual eu gostaria de falar sobre o Espírito Santo hoje. E o Espírito Santo trouxe ele inventou, entre aspas, uma desculpa para estar no domingo posterior. No domingo passado ele veio voluntariamente e hoje ele veio de novo. E como ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, eu quero convidá-lo aqui à frente para apresentá-lo à igreja. E quero pedir irmão Elber para representar a igreja, para estar juntamente com ele aqui, por gentileza. Pode vir aqui, meu irmão. Nós vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida desse homem que o Espírito Santo de Deus trouxe. Amém? Pode subir lá. Amém? Por quê? Quem trouxe foi o Espírito Santo. Não fui eu. Ele não mora aqui, ele mora em Ji-Paraná. E Deus ministrou o coração dele. Ele estava precisando de encontrar um local com o templo aberto. Aquele dia ele precisava de uma palavra. Não é um ex-evangélico. Na realidade, ele era uma pessoa que foi muito bem criada na igreja católica. E todo excelente católico dá um excelente crente. Tanto que ele começou a fazer seminário também. Então, graças a Deus então, pela vida dele. Por quê? Por que eu estou falando isso com vocês? Porque não há lá no céu uma placa, aqui vai entrar evangélico, vai entrar lá, é lavado e remido do sangue do Cordeiro. Mas quando a pessoa começa a mergulhar na palavra de Deus, Deus começa a ministrar o coração dele. E por isso então, ele convidou Jesus para entrar na vida dele como Senhor e Salvador pessoal. E por isso então nós vamos, neste momento, estar apresentando a vida dele. Eu estou justificando isso para vocês saberem que se o Espírito Santo de Deus conduzir a igreja, ele faz com que a igreja se multiplique a cada dia. Ele faz com que o Espírito Santo, ele faz com que a igreja cresça a cada dia em harmonia, em amor, respeito, com carinho, com cuidado, sabendo de forma muito clara que a igreja, ela não é formada baseado no status quo, não é formada baseado naquilo que as pessoas têm, mas ela é formada na presença do Espírito Santo de Deus na vida deles. Então, nós vamos estar aqui não é honrando a vida deles, especialmente do irmão Pablo e do irmão Tasso, mas é honrando o Espírito Santo de Deus que continuou ministrando no coração dele antes, vai continuar ministrando agora e vai continuar enchendo ele a cada dia. E como igreja, nós nos comprometemos, meu irmão, a te chamar, tá ok? De forma muito grande e agradecendo a Deus. É outra coisa que alegrou meu coração, que valeu a pena, porque uma alma, não é irmã Lailine, vale mais do que a vida toda. Então imagine uma alma a quase 80 quilômetros, não é isso? De lá. Se essa uma alma na realidade, imagine, então valeu a pena a gente estar de portas abertas. E acima de tudo, essa igreja, eu tenho falado com vocês aqui, pode ter igreja boa, né, aqui nesse estado, viu meu irmão? Mas essa igreja aqui é a melhor que tem. É sério. Pense numa igreja extraordinária. Então, a geografia nunca vai ser problema. Você evidenciou isso e tem evidenciado a cada momento. Então a gente vai estar orando, agradecendo a Deus por sua vida. Não sei, acho que tem um microfone, não é isso, meu irmão? E eu quero que você, aqui embaixo, ali embaixo, perto da bateria. Eu quero pedir, irmão Elber, como igreja, ele vai estar representando como igreja. Eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês. A gente vai ter um outro motivo de oração depois também,
que é a vida de uma pessoa muito especial para nós, que é Gabriel. Hoje é um dia em que ele está completando 18 anos, na verdade novinho ainda. Então a gente vai estar orando pela vida dele. Mas agora, nesse momento, nós vamos agradecer a Deus por sua vida e apresentá-lo ao Senhor Jesus. Então, pode dar o microfone para ele primeiro. Você, então, publicamente confessa Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. É isso que você me falou, não é isso? Deixa eu apertar aqui para... Tá ligado aí em cima? Pronto, agora tá. Pode falar. Sim, senhor, eu confesso. E rapidamente. Fique à vontade. Há algum tempo, senhores, já faz um bom tempo, que eu sempre, nas minhas viagens, nos meus trabalhos, eu desenvolvo uma das profissões bastante difíceis, bastante perigosas, e eu sempre dizia assim para Deus: poxa, eu queria tanto ir a uma igreja, mas eu não queria ir a uma igreja levado por um membro de uma igreja, porque quando isso acontece, você chega nessa igreja, você é apresentado e é diferente. Então eu queria ter a oportunidade, eu queria ir a uma igreja sem ser convidado, mas apenas ser convidado por Deus. Aleluia. E demorou um pouco, porque Ele tem o tempo dele, e nós às vezes não entendemos. E de repente, foi aqui que eu cheguei, e foi aqui que eu fui extremamente bem acolhido, e não tenho palavras para dizer o quanto eu agradeço por estar aqui com vocês. E não importa se é de Paraná, que eu esteja, mas eu sempre vou vir, sempre que Deus me abençoar e houver a chance. Pensei que ia estar para São Francisco, Costa Marques, Rolim, e não, igual a semana passada. Mas deu a hora, eu digo, está na hora de eu ir na igreja. E aqui estou eu, e agradeço a vocês humildemente por me receberem, e saibam que eu sou igual a vocês. Que Deus os abençoe. Amém. Ore por ele, gente. Pode orar por ele. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai que está nos céus, Deus, nós te louvamos, Pai, por este momento agradável, esse momento, ó Deus, em que nós estamos, ó Deus, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui na tua casa, louvando e bendizendo o teu nome. Ó Deus, em especial nós queremos agradecer, ó Deus, pela vida do irmão Tasso que está no nosso meio. Ó Deus, no nome de Jesus nós viemos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor sempre esteja com ele, ó Pai, no coração, ó Deus, no seu dia a dia, e que nós como igreja, Pai, nós possamos a cada dia estar amando, ó Deus, e podendo, ó Deus, ser ajuda, Pai, também. Ó Deus, no nome de Jesus, eu quero também agradecer pelos nossos queridos irmãos que estão presentes, ó Deus, que estão em casa, Pai, que a bênção do Senhor possa alcançá-los neste momento, ó Pai, onde eles estiverem. Pai, no nome de Jesus, Pai, abra os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais para receber a palavra do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, meu irmão. Amém. Atos capítulo 2. Então eu quero falar para os irmãos o seguinte: o poder de Deus é a única força que consegue mover a igreja. E esse poder de Deus se chama Espírito Santo. Quando Jesus foi para o céu, ele disse o seguinte: eu vou enviar o Consolador. E ele foi enviado. E esse Espírito Santo de Deus é ele que nos regenera, que nos transforma, que nos muda, que nos molda, que trabalha conosco. É ele que nos dirige, é ele que faz com que a glória de Deus seja evidenciada a cada momento. Então, o que diferencia uma igreja de qualquer outro grupo é exatamente a direção que o Espírito Santo de Deus deve estar fazendo, deve fortalecendo e deve estar capacitando. A igreja, ela foi oficialmente fundada no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. E aí eu quero pensar com vocês o seguinte, para a gente falar um pouquinho o que era o Pentecostes. Vamos pegar um pouquinho à luz do testamento antes de Jesus, para que a gente possa entender. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre o Pentecostes e o poder que o Espírito Santo de Deus tem sobre a igreja. Levíticos capítulo 23, versículo 15 e 16, diz: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato
ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. A festa da colheita, que antecedia, ou que acontecia, melhor dizendo, 50 dias após a Páscoa, Levítico 23, 15 e 16, ela acabou então recebendo o nome de Pentecostes, porque refere-se ao 50º dia, de onde vem então a palavra penta, 50. E no Testamento antes de Jesus, ou no Antigo Testamento, essa comemoração também era chamada de festa das primícias, festa da colheita ou festa da cega. Êxodo capítulo 34, versículo 22. Quando é que isso acontecia? Quando todas as pessoas, todos os membros levavam os primeiros frutos da colheita à casa de Deus. Êxodo 23, 19. E aí, então, o Espírito Santo, ele veio exatamente no dia de Pentecostes, realizando naquele dia, então, uma grande colheita espiritual, exatamente 50 dias depois da morte de Jesus. Por isso que eu gostaria de colocar para vocês o seguinte: Deus ministrou meu coração de cantarmos, foi exatamente o que a equipe de louvor, adorando ao Senhor Jesus, cantou músicas relacionadas à ação do Espírito Santo de Deus, e levou-me a ministrar exatamente sobre isso aí, porque o Espírito Santo de Deus, ele não foi apenas aquela pessoa extraordinária lá, mas ele continua hoje, tanto que ele continua movendo, ele moveu cada um que aqui está. Imagine que Deus é tão interessado em nós, que ele se adequa a pedidos bem íntimos. Interessante que eu não tinha perguntado ao irmão Tássio, mas ele colocou essa condição para Deus: eu vou, Senhor, mas eu não quero ser levado por gente nenhuma. E Deus falou assim: não, eu faço isso com você. Então, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele continua nos amando, cada um de vocês, queridos e queridas que aqui estão, e os que estão nos ouvindo, em nome de Jesus, eu quero que você saiba que você é alguém muito, muito, muito importante para Deus, e Deus se importa de uma forma tão sobrenatural de criar uma desculpa, vamos assim dizer, para poder fazer com que você esteja na presença dele. Então, assim como a festa de Pentecostes, ela era uma festa de colheita, o Espírito Santo de Deus, então, 50 dias depois que Jesus ressuscitou, ele fez então uma grande colheita. Deus escolheu essa data tão significativa para enviar o Espírito Santo à igreja. Interessante que Jesus deve ter ficado em torno de uns 40 dias aproximadamente depois que ele ressuscitou aqui na terra. E ele falou para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E eles ficaram. Só que à medida que os dias iam passando, muitos acabaram indo embora, e acabaram ficando apenas 10 equipes de 12, 120. Apenas 10. 10 na Bíblia é justiça, de onde vem os 10 mandamentos. 12 é governo. Então apenas 120, apenas 10 equipes de 12 acabaram ficando ali reunidas em oração. E aí é que aconteceu esse milagre que a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre ele. Ali é que foi evidenciado, exatamente no dia de Pentecostes, os 120 estavam reunidos, e por isso então eles foram recebidos. E por isso eu tenho certeza absoluta, você foi movido pelo Espírito Santo de Deus a estar aqui hoje, e a bênção que Deus tem para você, ela vai acontecer de uma forma sobrenatural, e você vai sair daqui fazendo com que essa glória, com que esta graça, com que este poder, com que estas maravilhas saiam alcançando outras e outras vidas para a glória de Deus nosso Pai. Amém? Você crê? Então o Espírito Santo de Deus, ele veio no dia de Pentecostes realizando essa grande colheita, 50 dias depois da morte de Jesus, e ele continua ainda realizando uma grande festa de colheita a cada dia, porque é ele que vai colhendo, é ele que vai trazendo a cada dia, Atos 9:31, aqueles que hão de sendo salvos em todos os momentos. Então na Páscoa, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, foi oferecido pela humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, João capítulo 1, versículo 29, ele foi oferecido exatamente na Páscoa. E no Pentecostes, 50 dias depois, o Espírito Santo então fundou a igreja com uma grande colheita. E essa grande colheita foi como um fruto de um penoso trabalho. Isaías 53, versículo 11. Jesus teve um trabalho penoso para que eu e você pudéssemos ser salvos, e o Espírito Santo de Deus então ele veio apresentar esse fruto. Eu e você então somos como que frutos trazidos pelo Espírito Santo de Deus por causa de um penoso sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Como que era a ação do Espírito Santo lá no Testamento antes de Jesus, ou no Velho Testamento?
Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A presença de Deus, então, sobre o universo, antes da criação de todas as coisas, era algo muito interessante. E foi através do poder do Espírito Santo que tudo foi criado pelo poder da palavra. Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 3. Interessante que o versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Todos aqui conhecem ou já viu pelo menos uma galinha ou um passarinho chocando ovos. Então o Espírito Santo de Deus estava ali fazendo o papel da maternidade divina. Ele estava ali então gerando a terra. O Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja uma porção seca, e houve. E Deus então saiu criando todas as coisas mediante o poder da palavra, mas o seu Espírito já pairava sobre ele. A mesma coisa depois o Espírito Santo de Deus veio sobre Maria, pairava sobre Maria, e dele veio Jesus, o Deus homem, para morrer por nós. A mesma coisa Deus fez com a Aline, e foi fazendo com cada um de vocês, foi fazendo com o Luiz, com o irmão Dimas, com o irmão Pedro, com todos que estão aqui, com o irmão Tasso. Ele fez a mesma coisa, e pairou sobre você, e gerou em você uma nova vida para a glória de Deus nosso Pai. Você crê? Amém? Então é isso que o Espírito Santo de Deus vai estar fazendo a cada momento. Ele paira sobre nós, e ele gera uma nova vida. Ele está como que chocando uma nova vida. Então você imagine, por exemplo, quando você vê um ovo, você não tem noção mais ou menos do que é que pode acontecer. Mas a verdade é a seguinte: se Deus na realidade colocou você para chocar e ser mais do que vencedor, não, eu quero dizer algo para você de forma sobrenatural em nome de Jesus. Você foi colocado por Deus como um ovo de uma águia, para voar sobre o sobrenatural. Ainda que você tenha sido colocado debaixo de uma galinha, ser criado por ela o tempo todo, Deus vai fazer com que você esteja voando, porque é para isso que Ele te lavou, Ele te redimiu, que Ele te resgatou, para a glória de Deus nosso Pai. Amém? Então, o que Deus colocou no seu coração, é isso que vai estar acontecendo. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Interessante que aqui são duas palavras, e a palavra aqui é nefesh, ou é o mesmo, e em outros momentos também, e dentro do mesmo contexto aqui, a palavra ruá. Ruá kadosh em hebraico significa Espírito Santo, e esse ruá foi o sopro de Deus no ser humano, e ele passou a ser alma vivente. Então eu estou respirando, você está respirando, isso significa que é o Ruá de Deus, é o Ruá Kadosh, é o Espírito de Deus que está sobre você. A questão é que quando eu não deixo que esse Espírito continue mandando na minha vida, muitas coisas ruins acontecem, mas quando eu deixo que o Espírito de Deus haja em mim, tudo vai fluindo de forma natural. E a gente vai entender. Eu estou trabalhando com você desde o início. Como foi que aconteceu? Lá no Jardim do Éden, ou antes do Jardim do Éden, quando o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Depois, quando o Ruá de Deus foi soprado, Deus na realidade soprou no homem. E Deus, ao soprar no homem o fôlego de vida, o Ruá, esse começou então a viver. Deus então, Ele nos criou para nós sermos cheios do Espírito Santo. Gênesis capítulo 6, versículo 3 diz: então disse o Senhor: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Gênesis capítulo 6 já estava falando do homem depois que o homem pecou. Antes o Espírito de Deus agia na vida do homem o tempo todo, e este homem tinha uma qualidade de vida extraordinária, inclusive uma quantidade. Eram 930 anos, 960 anos, começava a ter o primeiro filho com 350 ou com 180, assim que estava, ou seja, alguém com 200 anos era ainda um adolescentezinho, era alguém que estava começando. E infelizmente, por causa do pecado, Gênesis 6, 3, Deus diz o seguinte: o meu Espírito não vai estar agindo na vida do homem para sempre. Por quê? Porque o homem é carnal, os seus dias então vão ser reduzidos. Agisse o tempo todo de forma intensa na humanidade. Por quê? Por causa da fragilidade que o homem tem diante do mal, tendo desobedecido a Deus e se tornado corrupto. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2.
Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, a gente vê que depois que Ana já havia tido Samuel, e que Samuel já havia sido levado ao templo, entregado ao templo para o sacerdote Eli, e Samuel não pertencia a Ana, Ana tinha essa convicção, Deus deu para ela aquele presente, e depois disso então ela não foi egoísta, Samuel era seu primogênito, ela ofereceu ele ao Senhor, muitos vieram depois, mas o jovem Samuel estava na presença de Eli, que servia ao Senhor. Naqueles dias, diz o texto de 1 Samuel 3:1, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então, queridos, antes de ser derramado sobre a terra, a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento era sobre uma pessoa de cada vez. Estava sobre Elias. Elias, então, ele acabou dando um exemplo, um ato profético, ou seja, ele pegou o seu manto e passou sobre Eliseu, e o Espírito dele acabou indo para a vida de Eliseu, e assim sucessivamente. Então, o Espírito Santo de Deus, ele agia na vida de uma pessoa e da outra, de forma bem natural, não era em cima de todo mundo. Eu já vou adiantar isso aqui, mas depois falaremos um pouco mais. Hoje, por causa de Jesus e da graça de Jesus, o Espírito Santo de Deus não está limitado a pastor, não está limitado ao irmãozinho, ele está limitado àquele que é lavado e remido ao sangue do Cordeiro. O Espírito Santo de Deus está aberto a todos nós para a glória de Deus nosso Pai. Não atinge apenas uma pessoa, mas atinge a todos, independentemente de qualquer outra circunstância. Amém? Então, qual é a razão do Pentecostes? Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 11, versículo 4 a 9, diz o seguinte: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, tornemo-nos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificaram ao Senhor, e disse, eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, não haverá restrição para tudo que intentem fazer. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, queridos, as línguas, elas surgiram no mundo por causa do orgulho do ser humano, por causa do desejo de crescer e de chegar até o céu. Só tinha uma forma de chegar até o céu, através de arrependimento, através de vida submissa a Deus. Mas o homem não, ele queria de alguma forma arranjar com suas próprias forças uma maneira dele chegar ao céu. E por isso então, já que falavam todos a mesma língua, eles então começaram a falar o seguinte: a gente vai construir uma terra, vamos construir uma cidade, e nessa cidade nós vamos fazer uma torre, e essa torre vai ser tão grande que a gente vai tocar o céu. Deus falou o seguinte: o que eles estão intentando fazer vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Porque eles estão falando uma só língua. Vou confundir a linguagem deles, porque quando eu confundo a linguagem deles, um vai pedir tijolo, outro vai trazer água, vai pedir pedra e ele vai trazer daqui a pouco areia. Então eles não vão se entender, vai acabar com isso. E foi exatamente o que aconteceu uma Babel. Qual o outro lado, que eu não vou falar sobre isso agora, mas só vou citar rapidamente. Por isso que dentro da igreja, quando a igreja, apesar da diversidade de pessoas, de níveis em todas as áreas, quando a igreja fala uma só língua, a língua do Espírito Santo, o que ela intentar fazer, ninguém consegue obstacular. Amém? Então nós precisamos de ter uma só linguagem. Qual é a linguagem? A linguagem do Espírito Santo de Deus agindo em nós, porque se cada um estiver puxando para um lado, infelizmente a gente não vai chegar a canto nenhum. Mas se nós falarmos a mesma língua o tempo todo, nós estaremos então vivendo o melhor de Deus a cada momento. Você crê nisso? Amém? Então, queridos, eu quero que você entenda, o pecado então ele restringiu a ação do Espírito Santo. A intenção do ser humano naquele momento era ser grandioso, era ser orgulhoso, e Deus então trouxe confusão no meio deles, porque a pior coisa que pode existir numa equipe é eu-equipe ou cada um por si.
Mas quando a equipe, na realidade, ela estabelece, ela tem pensamentos diferentes, mas existe um mesmo norte para ela, ninguém consegue segurá-la. E por isso então que nós precisamos saber que nós somos um corpo, mas nós temos por cabeça Jesus Cristo. E Ele, como cabeça, é que vai estar dirigindo através de impulsos sobrenaturais, cada passo, cada ação, cada abraço, cada gesto de forma muito clara. E o Espírito Santo de Deus, quando Ele faz, Ele nos move. Por que eu tenho falado com os irmãos que a gente não deve, de forma nenhuma, ficar manietados com as coisas? Sabe, queridos, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Eu acho que você não entendeu, eu vou falar de novo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então, por isso quero colocar uma coisa para você, é o seguinte: ninguém, mas nada mesmo nessa vida, vai conseguir amarrar um abraço seu, um olhar seu, um gesto teu de uma forma sobrenatural. Eu já citei isso há poucos dias, eu quero falar agora. As máscaras, de certa forma, elas tiveram um lado positivo. Não deu para você perceber exatamente quem tinha sorriso lindo, quem não tinha, quem era sem dente, quem não era, quem tinha o queixo quebrado e quem não tinha. Todo mundo de alguma forma estava ali. A máscara seria até ruim para Thaís, porque ninguém ia procurar dentista depois, não é verdade? Mas Deus vai tirar as máscaras, na verdade, e a gente vai voltar a sorrir de uma forma sobrenatural para a glória de Deus, nosso Pai. Amém? Mas aí, se ela igualou de uma forma, igualou por baixo, e Deus não quer que nós sejamos nos igualados por baixo. Ele quer que nós sejamos nos igualados no nível dele, porque Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Amém? Ele te colocou você por cima e não por baixo. Mas para isso nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus ministre em nós de uma forma sobrenatural. Então, por causa da intenção maligna de pessoas que falavam uma só língua, Deus então interviu na história. E aí, houve um momento então, outra intervenção de Deus, e aí a gente vai começar a chegar no texto de hoje. Atos capítulo 2, e versículo 8 diz o seguinte: como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus, eles começaram a pregar em Jerusalém, e lá existia muitas pessoas. Atos capítulo 2, versículo 9 a 11 diz: nós somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. Somos romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como é que a gente está ouvindo eles falar a mesma língua? Por que eles estão falando a nossa língua? Por que eu estou entendendo de forma muito clara? Sabe, queridos, lá no início, por causa do pecado, antes de Jesus, Deus foi necessário colocar uma confusão no ser humano, para que eles não falassem então a mesma língua, porque eles estavam tendo uma intenção maligna. Mas aqui, depois que Jesus morreu, para que eu e você pudéssemos ser salvos, que o Espírito Santo de Deus foi derramado para agir de forma sobrenatural, a igreja então pôde entender pela ação do Espírito Santo, na sua própria língua, como se fosse uma língua una, como se quem estivesse pregando estivesse falando a língua natural daquelas pessoas. E aí Deus então começou a grande colheita da igreja. Por que Deus começou? Porque Deus está continuando hoje. Sabe, queridos, hoje a gente está transmitindo pelo Facebook, está transmitindo pela rádio, está transmitindo pelo YouTube. Já disse para vocês que é um milagre, porque tem que ter um número muito grande de pessoas inscritas. A gente só tem 31 e a gente está transmitindo por ele também. Só Deus explica, humanamente falando. E aí não dá para poder a gente explicar, mas a verdade é que nós estamos tendo essa oportunidade. Existem países, e de acordo com o que se fala, existem países que estão proibindo a impressão de Bíblias, vai chegar Bíblia até eles, mas está chegando aí também o 5G. Se o 5G vai ser muito ruim para uma série de coisas, por outro vai ser uma coisa muito boa. Você sabe qual vai ser uma coisa muito boa? Você vai lá para o meio do Xingu, com ou sem antena, lá você vai ter o seu celular e vai conseguir falar. Você vai lá para o pico do Everest, lá você vai conseguir falar. Então, o que é que vai acontecer com os chineses, com arábios, com todo mundo? Eles vão acabar ouvindo. O diabo pensa que vai fazer alguma coisa para atrapalhar Deus, na realidade ele é mestre, ele é Senhor, ele molda, ele faz tudo. Nunca passava pela cabeça de Montasse, por exemplo, que algum dia Deus, Espírito Santo, ia mandar vir para a igreja exatamente em Alvorada. Sabe por quê? Porque essa cidade aqui, para honra e glória do nome de Jesus, vai ser
os olhos de Deus estão virados para ela, e essa cidade vai ser referência nesse estado para a glória de Deus nosso Pai. Sabe por quê? Porque aqui tem um povo que está buscando ao Senhor, um povo que está clamando ao Senhor, um povo que está buscando a face do Senhor, e o Espírito Santo de Deus não tem problema com relação à distância. Quando eu estive em Israel, eu fui lá naquele deserto onde João Batista ia, pregava, eu estive lá, são vários batistérios, vi um batistério onde as pessoas que eram seguidores dele usavam naquela época. Eu falei, como é que vinha gente de tudo quanto é canto num lugar desse? E aí o Espírito Santo falou o seguinte, eu é quem trazia essas pessoas. E aí ele continua o mesmo. Então ele traz de Ji-Paraná, vai trazer de tudo quanto é cidade. Não é à toa que a gente está no centro, todo mundo está em volta da gente. Na verdade, é ou não é, irmão Weber? Eles é que estão em volta da gente, não a gente está em volta de ninguém. Então, por quê? Porque eu tenho certeza absoluta do seguinte, que onde o Espírito de Deus está, aí há alegria. Onde o Espírito de Deus está, aí há abundância de fruto, abundância de palavra. Há pessoas que vão ser alcançadas aqui, não vai ser porque o pastor pregou, mas vai ser por causa do louvor que está sendo tocado, que está sendo um instrumento que está sendo tocado, vai ser por causa de um abraço que de repente vai ser recebido ali na frente. Então o Espírito de Deus, ele só precisa de uma desculpa, e essa desculpa precisa de partir de pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, amém? Então a confusão de Babel foi solucionada no Pentecostes. No Pentecostes aquela confusão de Babel foi solucionada, totalmente solucionada. 15 povos de línguas diferentes alcançados, e a palavra de Deus então foi ministrada em seus idiomas. Em Babel, a confusão ao ponto de ninguém se entender. No Pentecostes, uma unidade absoluta, um milagre estabelecido, milagre de audição e milagre de elocução. Deus, na realidade, ele faz isso. Eu vivi, queridos, para ter essa experiência, num período de carnaval, no ano de 97, em Porto Seguro. Primeiro nesse período lá foi investido o carnaval de Porto Seguro, foi depois do carnaval de Salvador, e eu nunca gostei de retiro de carnaval onde tem carnaval. Pelo contrário, a gente não saía da igreja entregando a chave para a mão, é lá que a gente ficava orando, buscando o Senhor, pedindo o Senhor, e de 7 adolescentes foram para 120, porque foram para 120 adolescentes, a gente passou 72 horas na igreja orando, buscando o Senhor, e eles ensaiando coreografias, e para que a gente pudesse então ser usado por Deus. Naquele ano houve um milagre muito grande. E no domingo, chamado próximo já ao carnaval, apareceu lá na igreja um homem com uma Bíblia, um Novo Testamento em hebraico, e ele falava hebraico, e ele falava inglês, e aí tinha um irmão da igreja que falava fluentemente também, começou a conversar com ele, e ele falou, não, eu quero participar do culto aqui hoje, porque eu fui a Salvador, e andando lá atrás do trio, eu fui e achei esse Novo Testamento aqui em hebraico, e eu comecei a ler, e é como o meu itinerário agora é Porto Seguro, eu quis entrar dentro da igreja, eu vi essa igreja de porta aberta, eu entrei. E aí ele pegou e falou, então senta aqui do meu lado. E naquele dia, teve louvor, e foi pregada a palavra de Deus, enquanto a palavra estava sendo pregada, aí ele virou para o lado do irmão Lopes, que estava do lado dele, e falou o seguinte, a pessoa que está pregando fala hebraico, é? Ele falou assim, não, ele está falando, não, que eu saiba não, inclusive ele está pregando, não, porque ele está falando hebraico o tempo todo, eu estou ouvindo tudo em hebraico. Pregava assim em português, e ele ouvia em hebraico. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, é o seguinte, como nós não darmos ouvidos à ação do Espírito Santo de Deus? Se a gente não atrapalhar o Espírito Santo de Deus, faz tudo. A única coisa é a gente não atrapalhar. A única coisa é a gente deixar ele agir de forma sobrenatural. E para isso, a primeira coisa que a gente precisa ter noção é o seguinte, é de que nós não somos melhores do que absolutamente ninguém. Por isso que eu já comecei falando aqui para quebrar qualquer tipo de ação, porque se em algum momento qualquer irmão tivesse sentido menor porque não estava vindo, você não é menor porque não estava vindo, e nem eu sou maior porque vim o tempo todo. Da mesma forma, eu respeito de igreja, respeito pleno e totalmente todas as igrejas que de repente acham que deveria fechar a porta. Não fechei, porque essa foi a ação do Espírito Santo de Deus, e se foi só por causa do irmão e não foi só por causa disso, já valeu a pena, porque uma vida vale mais do que esse mundo todo.
Amém, meus irmãos? Então, queridos, por isso que eu quero colocar para vocês, o Espírito Santo de Deus, ele continua sendo o mesmo. A gente não vai só simplesmente ficar falando, mas a gente vai deixar que ele haja em nós. E eu tenho certeza absoluta que é isso que ele vai estar fazendo. A promessa, então, houve uma promessa para que tudo acontecesse. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, diz o seguinte: e acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, vários profetas foram usados por Deus para anunciar a ação do Espírito Santo de Deus que seria derramado sobre toda a humanidade, para que as pessoas crescem em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. E aí, veio, depois que o Espírito Santo de Deus encheu, os 120 estavam dentro do templo, muitos deles com medo, porque já havia ainda estava sobre aquela pressão de que Jesus, que era o líder, havia sido crucificado, mas havia ressuscitado, aquela bagunça na cabeça de muita gente, ele ressuscitou, não ressuscitou, ele está vivo, não está vivo, é um fantasma. Então, mas os que estavam ali tinham convicção, tinham visto Jesus, porque houve um momento que eles estavam orando. A primeira vez que aconteceu, eles estavam no cenáculo. Eu estive lá nesse cenáculo onde Jesus esteve com eles. São portas grandes e paredes absurdamente largas, e quando Jesus, a porta estava tudo fechada, eles estavam ali dentro. Jesus entra lá dentro, seguinte: paz seja convosco. Porque é isso, meus irmãos, quando a gente está triste, quando a gente está para baixo, quando a gente está sofrendo, o Espírito Santo de Deus rompe qualquer barreira para falar conosco: paz seja convosco. É o seguinte: a minha paz, a paz que eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então é essa paz que a presença de Jesus faz. E Jesus entrou e ministrou o coração deles. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, depois que Jesus foi aos céus, Lucas, um médico de excelência, ele não foi apóstolo, assim como Marcos também não era apóstolo. Dos 4 evangelhos, apenas Mateus e João foram apóstolos. Marcos foi companheiro de Pedro, mas não era apóstolo. Lucas era médico e se converteu depois, era companheiro do apóstolo Paulo, mas também não era médico. Lucas escreveu Atos e escreveu Lucas, e ele escreveu inquirindo, buscando, pesquisando, tanto que ele fala o seguinte: escrevi o meu primeiro tratado, ó Teófilo, amado Teófilo, Atos capítulo 1, o primeiro tratado foi Lucas. Então ele escreveu procurando saber se era verdade, o que não era, pesquisando tudo, e se tornou um médico de excelência. Ele estudou em Alexandria, um médico extraordinário, e acabou registrando muita coisa sobre Jesus, como na visão de um médico. E o Espírito Santo de Deus então continuou agindo. E nesse caso aqui, houve momentos, no momento em que toda a população, aquelas 15 tribos estavam ali, ou 15 povos diferentes, que ouviram na sua própria língua Jesus sendo pregado, eles falam o seguinte: esse povo está bêbado, está falando dessas línguas aí, então esse povo está tudo bêbado, está meu. Imagina o que a tradição faz. Estava tão tradicional que eles não estavam captando no espírito, os olhos estavam vendados, eles estavam achando que o povo estava bêbado. Aí Pedro levanta-se e abre a boca e fala o seguinte: varões, são 3 horas da tarde, não tem ninguém bêbado aqui. O que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo é o que está escrito no profeta Joel. E aí ele trouxe a memória deles. Olha só, em Atos capítulo 2, versículo 14 a 16, então Pedro se levantou com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vi dispensando, sendo a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito pelo intermédio do profeta Joel. Então, queridos, ali Deus estava cumprindo o que o profeta havia prometido, o que o profeta havia falado. O cumprimento de uma profecia de Joel foi reconhecido pelo apóstolo Pedro em sua pregação no dia de Pentecostes. E eles também lembraram do que o próprio Jesus havia falado, que iria enviar o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11: eu vos batizo com água, em nome de Jesus. Em julho a gente vai ter o batismo aqui.
O vidro dali, já mandei preparar já, vai ter um vidro com batistério de excelência, para a gente ver a água balançando nele, vai ser do céu. E aí eu quero que, então, João falando o seguinte: eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, é muito mais poderoso do que eu, as suas sandálias eu não posso nem levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo? Jesus Cristo. Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista, ele foi o último profeta da velha aliança, que até o momento em que findou aquele momento em que o Espírito Santo de Deus agia apenas numa pessoa, quando o Espírito Santo de Deus usava apenas uma pessoa, e depois que ele foi o último, é como se o Espírito Santo de Deus então tivesse sido assunto aos céus, levado aos céus. E no dia do batismo de Jesus, ele veio sobre Jesus em forma de uma pomba. E aí João Batista fala o seguinte: primeiro, quando Jesus estava vindo, o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois o Espírito Santo de Deus veio sobre ele assim que ele saiu da água, identificando-se com cada um de nós. Então, quando Jesus foi batizado, desceu sobre ele a ação do Espírito Santo de Deus para nos dar o exemplo de que nós precisamos do poder de Deus em nossas vidas. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, a gente não tem condição de ser crente todos os dias, porque ser crente aqui dentro é mole. É a mesma coisa de ser sal dentro do saleiro. Qualquer sal dentro do saleiro é sal. Agora, onde é que ele é sal de excelência? Na hora que você precisou de jogar na picanha bem suculenta, lá está ele. Quando você precisou de repente colocar um pouquinho, talvez lá em cima de uma feijoada, lá está ele. De repente, quando você precisou de colocar o seu arroz, lá está ele. Ninguém está vendo, mas ali ele está. Então, da mesma forma, o Espírito Santo de Deus é ele que vai nos dar poder, a presença dele em nós. Então, a partir do ministério de Jesus Cristo, o mesmo Espírito de Jesus seria derramado sobre a sua igreja. E é esse Espírito Santo que foi derramado sobre nós, para que nós pudéssemos então estar indo e pregando o Evangelho. Amém? Jesus então, ele envia o seu Espírito. Lucas capítulo 24, versículo 49 diz: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos. Então o Espírito Santo de Deus que estava sobre Jesus, ele vem sobre nós, enviados por Deus, para que a gente possa então ser restaurados. Meus irmãos, eu quero te falar uma coisa para vocês de forma muito clara. Quem aqui viu um vídeo que eu recebi, que eu acabei postando ele hoje? É uma pessoa, um careca com barbão, e aí mostra um menininho dando algumas profecias. E aí é muito sério. Romanos 8, aquele menino cita, mas tem uma coisa que ele fala de forma muito clara. Quando você vai para Jesus, você tem que vir do jeito que você está. Mas depois que você veio para Jesus, você precisa deixar ele agir em você, ele começar a mudar de dentro para fora, para que você então se torne uma pessoa completamente diferente. Amém? O maior problema que estava acontecendo com a igreja de Jesus na terra é que muitas pessoas estavam vendo e tendo ela estava como que uma adequação, ela se adequava à igreja, mas não estava tendo uma transformação. Essa transformação não significa que você vai andar de terno e gravata, não significa que você vai ter que, de repente, ter aquela, um linguajar de evangeliquez, não é isso não. Você vai ter as pessoas olharão para você e falarão assim: puxa, tem alguma coisa diferente em você. E ela começa a conversar com você, e daqui a pouco você começa a falar, ela pega e coloca alguma coisa seguinte: a coisa está ruim, está muito difícil. Aí você pega e fala o seguinte: Jesus falou que no mundo a gente ia ter aflição, mas ele disse para a gente ter bom ânimo, mas ele disse que a gente tem que olhar para cima, mas ele disse que tinha que olhar para o alto. Ele não disse para a gente que a gente ia ficar isento de vírus, de nada não. Ele disse que a nossa confiança nele tem que ser muito maior. E aí fala: puxa vida, que linguagem interessante. E aí daqui a pouco ele vai começar a perceber que você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por isso você tem uma linguagem completamente diferente. Você está no mundo, mas não é mundano. Você está no mundo, mas não é corrompido por ele, mas não é dirigido por ele. Por quê? Por causa da presença de Deus na sua vida. Amém? E João capítulo 14, versículo 16 diz que eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Por que outro Consolador? Porque a presença de Jesus já é um consolo, e o Espírito Santo de Deus então é o outro Consolador que está conosco todos os dias. Quando a gente canta aquela música do Ministério Apacentar,
Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa. Tem muita gente que acha que a marca da promessa ali é uma SW4, é uma fazenda de 1000 alqueires, ou de repente um apartamento excelente. A marca da promessa, meus irmãos, é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? É essa marca que precisa fazer toda a diferença. Porque se a gente tiver essas coisas, ótimo. E se não tiver, mesmo assim, excelente. Porque não adianta a pessoa ter tudo isso, ganhar o mundo todo e perder a alma. Amém? Então, é isso que eu quero que vocês entendam o seguinte: nós precisamos de procurar viver da melhor forma possível. Mas eu quero que você saia daqui hoje experimentando o verdadeiro milagre que o Espírito Santo de Deus já começou a fazer há muito tempo antes, de tal forma que você vai enfrentar qualquer situação aí fora. Você vai ter sabedoria? Vai. Você vai agir o tempo todo com o maior cuidado? Vai, sem dúvida nenhuma. Mas quero dizer uma coisa para você, é o seguinte: vai cair 1000 de um lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido por causa da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Então, Jesus prometeu o seu Espírito Consolador, que é companheiro, que é enviado por Deus para nós. Então, a promessa de Jesus, ela se cumpriu no dia de Pentecostes, quando estavam trancados, com medo, e ali foram cheios da autoridade do poder. Daqui a pouquinho eu vou citar para vocês 2 palavras gregas, que por causa disso que as pessoas ficam discutindo nas denominações a respeito desse assunto. Mas eu não estou nem aí com que denominação pega, eu quero ficar com o que a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque eu vou passar, a igreja vai passar, as palavras vão passar, a terra vai passar, o céu vai passar, mas não vai passar a palavra de Deus nunca. Então a gente, quando fica com a palavra de Deus, é que interessa. Por quê? Porque esse carinha que está aqui, hoje eu estou aqui tendo o privilégio de estar ministrando com vocês aqui, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho vontade de viver muito tempo, mas eu não sei se de repente amanhã vocês vão me sepultar. Por quê? Porque nós somos passageiros. Mas a palavra de Deus não, ela continua firme o tempo todo conosco. Então, João capítulo 20, versículo 22 diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo de Deus. Então, o próprio Jesus, ele soprou. Veja de novo a ligação, lá em Gênesis, Deus então fez do pó aquele boneco de excelência, muito bonito, e soprou sobre ele o Espírito de vida, o Ruach Kadosh, o Nefesh de Deus. E aí, por causa do pecado, Deus disse o seguinte: eu vou ter que tirar. Gênesis 6, não vou deixar eles viver muito tempo não, agora até 120 anos. Aí veio Jesus. Aí depois de João capítulo 20, versículo 22, o seguinte: agora que eu morri, eu substituí todos eles. Sabe o que significa isso? Quando Isaías diz que ele levou sobre si as nossas pisaduras, as nossas dores. Ah, crente pode ter dor? Infelizmente pode. Crente pode ter qualquer problema desse aí? Pode. Crente pode ter até Covid-19? Pode ter. Agora a questão toda é a seguinte: você precisa de ter a autoridade de Jesus para falar assim: Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor haja na minha vida, porque eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. E com esse sinal vai seguir a quem crê. E se você não crê, fazer o quê? Tem gente que não crê. Por isso se você não crê que de repente é suficiente para poder ser curado de uma determinada enfermidade, por isso você vai deixar de ir para o céu? Não. Uma é você crer para ser salvo, outra coisa é você crer para ter uma vida de excelência aqui nessa terra. Por que a gente precisa estar orando o tempo todo sobre as pessoas que exercem autoridade? Porque a autoridade é ordenança de Deus, mas quem está exercendo não necessariamente é da vontade de Deus. Tem gente que está na autoridade ali, mas não tem postura de alguém de excelência. Puxa vida, eu me lembro que é uma área um pouco até difícil para mim, porque não é minha área, mas a gente vê, eu me lembro que não muito tempo atrás, quando a gente falava de STF no Brasil, a gente ficava pensando o seguinte: puxa vida, é a instância maior nessa área. Chegamos a um ponto da gente ter juízes e advogados que de repente, talvez por alguma razão, nunca chegarão lá, e que são infinitamente melhor preparados do que alguns dos que estão lá dentro. Por que isso aí? Por causa da corrupção humana, por causa da presença maligna no ser humano.
Mas a verdade é a seguinte: e por que muita coisa está acontecendo de horrível na vida do mundo? Por causa da igreja que está o tempo todo deitada eternamente em berço esplêndido. E a igreja precisa de acordar, a igreja precisa de agir, a igreja precisa de confiar na palavra de Deus, a igreja precisa estar profetizando vida sobre a vida das pessoas a cada momento. Sabe por quê? Que este mundo ainda não foi derretido de forma completa? Por causa da presença da igreja, por causa da presença daqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então nós não podemos nos adequar às histórias e às conversinhas que o mundo tem. Temos, acima de tudo, que ter uma linguagem completamente diferenciada para a glória de Deus nosso Pai. Amém? Então, da mesma forma que aconteceu lá no Gênesis, da boca de Jesus, então, foi soprado sobre eles, uma semana antes do Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 1 e 2. Da mesma forma, Deus soprou vida ao criar o ser humano. Jesus também sopra vida sobre a igreja, para que ela possa ser criada. E hoje, o Espírito Santo de Deus continua sendo soprado sobre mim, sobre você, para que a gente possa ser cheio dele, e uma vez sendo cheio dele, nós venhamos a testemunhar da forma verdadeira aquilo que ele quer. Jesus não quer que você seja advogado dele, Jesus não quer que você seja juiz, para condenar absolutamente ninguém. Jesus quer que você seja testemunha, e para você ser uma testemunha, você precisa de contar a verdade daquilo que Deus está fazendo em você. Quem é você? Eu era assim, assim, Jesus entrou em mim através do seu Espírito Santo de Deus, e hoje eu estou dessa forma, e quanto a esse fato, não haverá argumentos na sua vida. Amém? Amém? Então é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Então, queridos, não é a primeira vez que a igreja de repente fica com medo de portas fechadas. Já naquela época a igreja estava com medo, e a igreja estava com as portas trancadas, o cenáculo com medo. Jesus entrou ali para enviar o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. João 20, 26. 8 dias depois, estavam os seus discípulos dentro com ele e Tomé. Jesus chegou, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Queridos, Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder. A palavra poder aqui em grego é power, ou dunamis, de onde vem, em grego é dunamis, melhor dizendo, que significa, vem da origem da palavra dinamite. Ao descer sobre vós, vocês vão receber uma dinamite, ao descer sobre vós, o Espírito Santo. E aí você vai ser testemunha, tanto em Alvorada, Ji-Paraná, Rondônia, que seria a Judéia, Samaria, que seria o Brasil, e até o confim da terra. Amém? Você entende isso, meu irmão? Então, Jesus enviou seus discípulos e capacitou-os com o Espírito Santo de Deus, a fim de que pudesse, então, estar anunciando o Evangelho a toda criatura, a fim de que nós pudéssemos, então, estar vivenciando a verdade dele. Interessante que, quando a gente crê, Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18 diz: e estes sinais seguirão os que creem. Quais são os sinais? Jesus diz o seguinte: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Queridos, isto não é para uma igrejinha aqui ou outra qualquer, é para uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, é para uma igreja que tem convicção, confiança completa nele. Então nós precisamos de ter essa certeza. E aí vem um outro aspecto, que é a questão dos dons do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 3 diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Então o poder do Espírito Santo foi derramado, capacitando a igreja. Os discípulos eram pessoas simples, eram pessoas sem estudo, mas foram preparadas pelo poder de Deus para poder fazer a obra de Deus. E aí eu quero falar agora, existem duas palavras que são traduzidas por línguas na Bíblia. Uma é glossolalia, que está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo de 1 a 6. Línguas desconhecidas, ou linguagem espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens, hebraico, grego, português, inglês e espanhol e assim sucessivamente, e dos anjos, linguagem espiritual. A palavra aqui então é glossolalia. Qual é a outra? Obrigado, filha, você é do céu. A outra palavra é xenolalia.
em grego. Primeiro, glossolalia, que tem a ver com línguas desconhecidas ou linguagem espiritual.